assente à porta, não é? Quer queiramos, quer não, ele está aí. A aplicação tem que estar concluída até 2019. Para já, o que temos na mesa é que a Administração do Metro do Porto e da STCP confirmaram no passado dia 19 de janeiro ter aprovado a proposta de adjudicação ao consórcio catalão TMB Moventis. Em entrevista dada hoje ao público, o Sr. Engenheiro Rui Loureiro, Presidente do Conselho de Administração do Carris Metropolitano de Lisboa e Grupo Transtejo, confirma o lançamento do processo de condução de operação destas empresas a entidades terceiras até ainda este ano. A questão que se coloca é: será que vamos de facto, no caso dessas três, no final do primeiro semestre da Transtejo também? Será que vamos assistir aqui a uma verdadeira mudança? Mas ainda no vetor que estávamos aqui em alinhamento, eu gostava, Sr. Professora, se me permite, em entrevista à Transportes em revista em junho do ano passado, dizia que é necessário perceber que aquilo que fizermos no momento vai mudar o futuro e a competitividade das nossas cidades. E isto tem implicações fortíssimas ao nível da economia, da qualidade de vida que conseguimos oferecer, do bom funcionamento e da eficiência dos sistemas. A qualidade da mobilidade, o tempo, as ineficiências que a mobilidade aporta aos restantes sistemas é fator decisor e implica no sucesso das empresas. Permita-me que acrescente que, de facto, o transporte público é fator crítico para a solução de uma mobilidade sustentável. Os transportes desempenham um papel-chave no crescimento económico, e isto é daquelas frases feitas, mas que importa referir e enfatizar. Transportes eficientes podem atrair atividade económica para as cidades, aumentando a produtividade, melhorando a conectividade e reduzindo os tempos perdidos por viagem. Transportes melhores podem também melhorar a qualidade de vida. Sr. Professora, como pensa que os modelos que se prevê implementar possam convergir na maioria destes fatores? Deixe-me só vir aqui um bocadinho atrás, e ainda bem que referiu a entrevista da Transportes em Revista. Esta questão de olhar o futuro e de percebermos que aquilo que vamos fazer hoje tem implicações no futuro é seguramente, a seguir ao aspecto financeiro, o nosso maior handicap de sempre. Nós temos uma enorme incapacidade de fazer isto, que é perceber e decidir o que é que queremos ser daqui a 20 anos, o que é que queremos ser daqui a 15 anos. Isto não somos capazes de fazer. E por uma razão muito simples, e perdoem-me a frontalidade, para aqueles que estiverem mais envolvidos do ponto de vista político, a principal razão por que não conseguimos fazer é porque temos o horizonte fixado a 4 anos do ciclo político. E isto é alguma coisa que temos que mudar, se queremos melhorar. É sermos capazes, de facto, de tomar decisões a um nível supraciclo político. E eu já vi isto ser feito noutros países. E, portanto, é possível. E é possível percebermos que aquilo que estamos a fazer hoje, porque nós não estamos a lidar com sistemas de engenharia pura, nós não estamos a lidar com tecnologia pura, não, nós estamos a lidar com sistemas comportamentais. E os sistemas comportamentais não se ajustam imediatamente. E, portanto, é necessário fazermos esse investimento, de facto, se queremos mudar as nossas cidades. E a verdade é que, infelizmente, do ponto de vista político, os nossos sucessivos governos não têm tido a coragem de tomar esta atitude e de sentar à mesa as diferentes forças políticas e dizer é necessário mudar se queremos ser sustentáveis e competitivos daqui a 15 ou daqui a 20 anos. E, portanto, esta coragem política não tem existido. E não tem existido, não é de hoje, não tem existido ao longo de N governos. E todos nós sabemos que esta questão da mobilidade está sempre, inevitavelmente, na agenda política, está sempre no programa político de todos os governos, aparece quase sempre nos primeiros discursos e, inevitavelmente, esses governos fecham o seu ciclo sem nunca ter mexido no problema de fundo. Que é sermos capazes de facto, pensar o que é que queremos ser e de fazermos as reformas correspondentes a isso. Ora, este é um dos grandes problemas que nós temos que resolver. E é um problema que não é de hoje, é um problema que não é da Troika, nem é do estrangulamento financeiro. É um problema que tem mais de 15, 20 anos. E, portanto, que é urgente resolvê-lo se queremos, de facto, ter uma solução aceitável. Esta solução é a solução maravilhosa? Obviamente que não. A partir do momento em que temos uma solução que nos é imposta, que estamos a tomá-la perante um constrangimento de urgência financeira, não pode
ser, com certeza, uma solução, a melhor solução. É óbvio que haveria muitas outras soluções e certamente terão sido ponderadas outras soluções. Mas o que é facto é que estamos mais uma vez, porque não fomos capazes de o fazer no passado, confrontados com uma urgência e com uma decisão que é miópica. E esse é que é o grande problema. E enquanto não formos capazes de sair deste quadro de miopia, de decisão, não somos capazes, de facto, de encontrar boas soluções, nem de encontrar soluções que tragam às nossas cidades a competitividade que os transportes nos podem trazer. Deixe-me fazer aqui um comentário sobre várias coisas que, aliás, já foram ditas. A primeira é, Rosário Macário disse na primeira intervenção, nós não somos muito diferentes dos outros. Eu, por acaso, acho que somos profundamente diferentes dos outros. Uma razão simples é que os outros todos, ou quase todos, já efetivamente arrumaram este problema. E arrumaram razoavelmente bem. Obviamente, com ritmos diferentes, com modelos diferentes, mas efetivamente percebendo a importância estratégica dos transportes, como um elemento importante de sustentabilidade da própria mobilidade urbana e de competitividade e de melhoria da qualidade de vida das cidades. E fizeram coisas concretas, e fizeram reformas, e efetivamente operacionalizaram as suas autoridades reguladoras e modernizaram os seus quadros regulamentadores e deram espaço para que os seus operadores públicos ou privados funcionassem num quadro claro. Bem, nós fomos dos poucos países do mundo, Lisboa e o Porto, como cidades relevantes que são das pouquíssimas cidades do mundo, como sabemos, que não têm contratualização do serviço público, que não têm autoridades metropolitanas de transportes, que têm um quadro regulamentar que é de 1948, mais velho que qualquer de nós, que não nos estamos aqui na mesa. Isto é absolutamente inacreditável. Mas as concessões, temos aqui um exemplo claro, as concessões, o concurso que foi lançado no Porto, em relação à STCP, subconcessiona qualquer coisa que não pode ser subconcessionada. Por uma razão muito simples, porque mais de metade da rede da STCP é a rede, são carreiras, efetivamente, que saem da cidade, que foram estabelecidas ao abrigo do RTA, que não permite subconcessões. E nós lançámos um concurso em que mais de metade da rede, toda a rede é subconcessionada, o modelo é um modelo de subconcessão, é uma opção, como outra qualquer, mas agora, o que não podemos neste momento é fazê-lo, pela simples circunstância que metade daquela rede, mais de metade, está concebida e foi atribuída no quadro do RTA que não permite subconcessões. Portanto, até que eu resolva esse problema, até que as autoridades portuguesas, não sou eu, as autoridades portuguesas resolvam esse problema, aquilo não pode ser subconcessionado. O próprio caderno de encargos, enfim, alguns dos seus anexos, chamava a atenção, tinha a consciência, é um mínimo, naturalmente, para esta realidade, e dizia-se que, entretanto, se alteraria o quadro regulamentar. Mas, com facto, aquilo não se alterou. Quer dizer, o que nós não percebemos é que nós todos já aqui dissemos coisas que entendemos, que merecem o nosso acordo, que são razoavelmente óbvias. O problema é porque é que as não fazemos. Nós já as discutimos, quando eu, enfim, entrei nos transportes em 1981, 82, já não me lembro bem, já se discutiam alguns destes temas. Estamos aqui pessoas que conhecemos, enfim, que somos desse tempo. E, portanto, estes temas estão todos discutidos e os outros já fizeram razoavelmente bem. Portanto, nós nem precisamos de inventar, que é uma coisa que de vez em quando, enfim, gostamos de inventar. Agora estamos a querer inventar umas coisas. Transportes urbanos, sem, enfim, apoio financeiro. Não existe praticamente cidade nenhuma como nós sabemos. E, portanto, essa questão, o problema do financiamento é um problema relevante, tem que ser discutido. É como é que nós garantimos sistemas de transportes, quanto é que isso custa. Enfim, há aqui sempre trade-offs entre, obviamente, subsidiação e fontes de subsidiação, níveis tarifários, quer dizer, tudo isto, obviamente, depois tem que ser adequadamente subsado. E percebemos, obviamente, que muito também daquilo que aqui foi dito hoje ao bocado, ao menos do Jorge Jacó, é de facto esta constatação, nós sabemos que é assim, porque conhecemos o setor e conhecemos a realidade, de que não existe uma visão integrada, não existe, obviamente, uma visão estratégica, não se pensa, já não é a longo prazo, é sequer a médio prazo. Vivemos sempre sobre, digamos, para resolver problemas de curto prazo. Nós tínhamos que fazer um grande aumento tarifário. Claro, nós tínhamos que fazer um grande aumento tarifário. Agora, não tinha que ser feito desta maneira. E podíamos ter aproveitado o aumento tarifário
para a reestruturação do sistema tarifário, por exemplo, e não o fizemos, e podíamos ter feito. E, portanto, nós andamos há tempos a discutir que temos que simplificar o sistema tarifário, temos, enfim, na área metropolitana, centenas e centenas, na área metropolitana de Lisboa, centenas e centenas como sabemos, de tipos, não é? E que temos, enfim, mesmo na área metropolitana do Porto, um sistema, obviamente, que é muito complexo, que não é fácil percepcionável pelo cliente, pelo utilizador, e, portanto, aí está um aspecto de atratividade que pode, obviamente, ser relevante. Porque o sistema tem de ser transparente, tem de ser facilmente percepcionável. Até nós temos dificuldade em perceber. Tem custos administrativos enormes, pela circunstância de nada disto ser tão simples como podia ser. Portanto, podíamos aproveitar estas circunstâncias, de termos, de facto, de fazer algumas destas coisas, não há como, tínhamos mesmo que as fazer, mais assim ou menos assim, e aproveitávamos para introduzir algumas dessas reformas. Portanto, eu acho que o tema que aqui foi referido, o tema da flexibilidade, é óbvio que os operadores, as empresas, neste como em qualquer outro mercado, este também é um mercado, efetivamente tem que ter graus de liberdade. Tem que ter espaço para poderem, efetivamente, conceber produtos, segmentar o mercado, porque, enfim, as nossas necessidades são diferentes e, portanto, é normal que existam produtos diferentes, procurem responder, efetivamente, a necessidades que também são diferentes. E os operadores, os privados, como também os públicos, efetivamente, têm essa capacidade. Se deixarem e derem graus de liberdade às empresas para o fazer. Isso hoje também é mais complicado, como sabemos, que as empresas hoje estão, as empresas que estão a atuar no âmbito do setor público, como nós sabemos, hoje estão muito reduzidas nesses graus de liberdade. Estão direções gerais, enfim, até para admitir um motorista tem que se efetivamente ter uma autorização ministerial, que é uma coisa absolutamente inenarrável, inimaginável, não é? Mesmo em empresas que estão em mercado, dou um exemplo, uma empresa que está no orçamento de 2015 como empresa a privatizar, e a Constituição percebe que ainda não foi privatizada, que é a Carrisco, que é uma empresa de mercado mais possível. Bem, há uma empresa, obviamente, que está em concorrência, que vai construindo o seu valor, depende, efetivamente, da sua capacidade para ganhar mercado. Bem, e tem o feito, mais assim, menos assim, mas tem o feito. Bem, neste momento, a própria Carrisco, se quer admitir tripulantes para, enfim, para vender uma empresa que é, enfim, altamente lucrativa, não é? Já não estamos a falar de empresas que estão dependentes do financiamento público, são empresas que são lucrativas. Não pode admitir tripulantes porque efetivamente tem que ter uma autorização. E pede a autorização. E a autorização vai para o Ministério dos Transportes e ou para o Ministério das Finanças, como se de facto o Ministro dos, enfim, a tutela dos transportes, o Ministério da Economia e a tutela das Finanças tivessem que se preocupar com temas tão triviais como este. Não é? De admitir tripulantes, ou de admitir motoristas, ou de admitir maquinistas. É óbvio que não só vai para lá e depois já não tem retorno, porque fica lá a dormir, enfim, a repousar, e como entretanto, obviamente, perde o mercado. Portanto, destrói valor. O que é, inclusive, quando nós queremos e devemos, na minha opinião, fazer a privatização dessa empresa, estamos a destruir valor. Não tem senso, não pode ser assim. Portanto, obviamente, os graus de liberdade, estávamos aqui a falar, têm de estar presentes e os operadores mostraram, e enfim, eu falo de um tema que conheço bem, obviamente, e sei que há nas empresas privadas, como nas empresas públicas, efetivamente, há capacidade para olhar para as necessidades do mercado e procurar soluções com o encontro do mercado. Pois muitas vezes as coisas falham, porque há um conjunto enorme de limitações, de constrangimentos, de impedimentos de natureza até burocrática e administrativa. Bem, e neste momento, de facto, há um conjunto enorme de limitações que retiram muitos graus de liberdade, como nós sabemos, ao tecido empresarial, sobretudo às empresas que estão no quadro do setor público. E, portanto, desse ponto de vista, eu penso, e o tema de hoje é esse, tem muito a ver com isso, a questão das concessões como um fator de competitividade, sim ou não? As concessões, e eu estou aqui a falar a título pessoal, não estou aqui como representante do grupo Barraqueira em que hoje gravo, estou aqui a título perfeitamente pessoal, enfim, a falar de acordo com aquilo que penso, com aquilo que sempre pensei, que sempre, aliás, exprimi. Naturalmente que os gestores públicos, como nós sabemos, têm que ter algum recato na forma como se exprimem, não podem dizer tudo o que lhes passa pela cabeça, sobretudo se pensam coisas diferentes daquelas do que as orientações políticas do governo que nomeou. E, portanto, existe sempre algum constrangimento, como é normal e compreensível, isso não tem nenhuma tragédia, nenhum drama, é assim, ponto final. Agora,
nós, de facto, aquilo que eu acho que é uma pena é perdermos esta oportunidade. As concessões, que aliás estão no programa do Governo e que fazem todo o sentido, do meu ponto de vista, são uma fantástica oportunidade de reestruturação de todo o setor, de reformulação do seu quadro jurídico, de modernização da regulamentação e da sua regulação. Agora, há um tempo para que isto seja feito, não é? E aqui, neste momento, o grande problema, aliás, a Cristina começou por falar, mas depois a pergunta fugiu completamente dos pressupostos, mas é que ela ia fazer outra pergunta à Rosário, mas enfim, fugiu para outra coisa. Agora, é óbvio que há um tempo, e nós estamos a 8 meses do final da legislatura, e, portanto, eu confesso que vejo com alguma apreensão quando não temos quadro regulamentar a reformular, as autoridades não estão a funcionar, as concessões tardam em ser colocadas em cima da mesa e quando são colocadas, como foi o caso do Porto, aquilo que era suposto ser em 50 dias acabou com 142. Com não sei quantas atribulações, como sabemos, com o caderno de encargos foi alterado várias vezes. Com mais de 2.500 pedidos de esclarecimento, que, enfim, que eu acho que é um motivo para vermos que alguma coisa não estará bem, porque já, uma coisa é ter 250 pedidos de esclarecimento, parece-me razoável. Agora, quando são 2.500, alguma coisa não está bem, não é? Quer dizer, eu acho que é preciso, se quer fazer, isto é assim, se politicamente se quer fazer, porque depois há aqui questões de natureza política que também são relevantes. É se o governo quer verdadeiramente ou não, se entende que efetivamente este setor ganha valor acrescentado por ser gerido por operadores privados. Porque essa é uma opção eminentemente política, não é óbvio. E se o governo entende que é assim, tem de obviamente também fazer o seu trabalho de casa e a sua articulação política com as câmaras municipais e encontrar um modelo que tenha um mínimo de consenso político. Isto quando, inclusive, há, como é normal, várias sensibilidades políticas, não é? E, portanto, o Governo tem uma marca política, a Câmara de Lisboa tem outra marca política, a Câmara do Porto tem outra marca política. Bem, mas muitas vezes isso também não é bem de marca política, porque a Câmara do Porto começou por dizer que estava muito interessada, até nos veio dizer que ia ser também competidor neste concurso e depois a seguir saiu, dizendo obviamente que a concessão, nos termos em que estava desenhada, não era sustentável do ponto de vista económico, do ponto de vista financeiro, como nós sabemos, não é? E também sabemos, porque nós sabemos todos, os que aqui estão, enfim, muitos de nós que aqui estamos, que houve discussões entre a Câmara do Porto e os operadores privados da área metropolitana nesse sentido, que houve estudos que foram feitos, como sabemos, por empresas, quer por universidades, quer por empresas privadas na área da consultadoria nesta área, que chegaram a essa conclusão. Portanto, é preciso perceber, queremos ou não queremos concessionar a operadores privados. Primeira questão. É política, tem que ter uma resposta política. Se a resposta for, como eu gostaria que fosse, que sim, que temos, então obviamente temos que lançar processos concursais que efetivamente permitam dar corpo àquilo que o próprio regulamento prevê. É que haja concorrência controlada. Mas essa concorrência, como nós sabemos, nos termos do regulamento, só se exerce num momento. Qual é esse momento? É o momento do concurso, em que aparecem 6, 7, 8 propostas. Agora, se eu faço um concurso em que aparece proposta nenhuma, ou aparece uma única proposta, bem, naturalmente que, enfim, temos que discutir, enfim, já se aquilo que preparamos corresponde minimamente àquilo que deveríamos ter preparado. E depois, obviamente, no momento em que só temos uma proposta, como é óbvio, deixamos de ter escolha, deixamos de ter concorrência, por assim circunstância que não comparamos com nada. Bem, e este tema, como sabem, é um tema que tem uma grande relevância. Os jornais continuam a noticiar que tem havido, a própria Antrop tem tido uma posição muito clara, de grande contestação a todo este processo, continua, enfim, a seguir os seus termos, tem-se discutido, inclusivamente, se a circunstância de estar os TMB presentes, se efetivamente isso incumpre, desrespeita normativos de natureza comunitária. Temos discutido se os TMB são ou não são operador interno, e se forem operador interno, como nós sabemos, não podem efetivamente participar em nenhum concurso, seja como posição seja, maioritária ou minoritária, estão simplesmente interditos de participar. E nós o que sabemos é que na prática, de facto, os TMB funcionam, olhamos para os TMB e parecem muito próximos de um operador interno. Não estou a dizer que sejam. É uma matéria que tem de ser efetivamente bem exatamente discutida. Provavelmente não são, mas não é uma matéria relevante. Portanto, o que me parece importante é que tudo isto seja clarificado e que há aqui uma oportunidade. Podemos, mais uma vez, como bem disse a Rosário, enfim, e como também o João da maneira disse, voltar a perder. As concessões era um momento
extraordinário para nós podermos melhorar todo o nosso ordenamento jurídico, a nossa regulamentação. Como é óbvio, o reforço da participação dos privados exigiria uma melhoria da regulamentação e da regulação. São condições absolutamente fundamentais. Portanto, eu acho que não tinha que ser assim. Podia ser diferente e podia ser melhor. Agora, estamos a esgotar o tempo. Quando eu digo isto, confesso que é com algum otimismo, porque ainda estou a admitir que haja tempo político para se lançarem as concessões. Temos uma vantagem crescente. Não é? Quer dizer, não consigo imaginar que seja possível lançar um procedimento concursal que se conclua, correndo tudo bem, não havendo contestações, que se conclua em setembro ou em agosto. Não é? Quer dizer, é um mês, um processo politicamente não é neutro, não é um processo consensualizado, portanto, e que estejamos em agosto, em campanha eleitoral, e que estejamos a decidir se vamos ou não vamos concessionar os transportes coletivos de Lisboa, ou não sei, este ou aquele, quer dizer, acho que tudo isto tem de ser feito com ponderação, se quer fazer, de uma forma séria, se quer fazer, e com alguma rapidez. O problema é que, enfim, passaram 3 anos e meio da legislatura e nós estamos nos últimos 7 meses. Portanto, isso obviamente é um constrangimento. E não vale a pena dizermos, às vezes ouvimos dizer, mas eu acho que tudo isso são fantasias, que efetivamente a legitimidade é igual em setembro de 2015 àquela que é em setembro de 2013. Como é óbvio, não é. Porque nós sabemos que a legitimidade política, enfim, em teoria é mesmo até ao último dia, mas não é assim como sabemos. Vale a pena depois iludirmos a própria realidade. E, portanto, eu acho que este é um tema muito importante. E, enfim, se queremos concessionar, enfim, então temos que, muito rapidamente, fazer qualquer coisa. Posso? Ora bem, eu concordo com algumas das coisas que foram ditas antes, mas não concordo com outras. E é bom. E pegando, exatamente, e pegando aqui no que disse a Rosário Macário, o que ela fez em termos de causas, de razões de diagnóstico está inteiramente correto, na minha perspectiva. O que não está correto é a solução. O problema não é nós não termos visão. Aliás, reparem, em Portugal, parece que Portugal é o Lisboa e Porto, que é onde vai haver privatizações. Que é o resto do país. Mais de metade da população está nas outras cidades, tem transportes concessionados por concurso. E o RTA permitiu essas concessões. As concessões mais antigas têm 60 anos. Não permite é subconcessões. Exatamente. Mas permite as concessões. Portanto, nós temos um ordenamento jurídico tal, obsoleto, está ultrapassado, está isso tudo, mas ele deu o poder às câmaras de concessionar dentro dos polos urbanos e no resto, no interurbano, portanto, no meio rural, era o Estado que dava e mantém as concessões administrativas que ainda hoje tem. Isto teve um grande benefício, é bom que nós não nos esqueçamos disto. Durante 60 anos o Estado não pôs dinheiro nos transportes, nestes transportes. Puseram as câmaras naquelas que lhe deram concessão e onde, como contrapartida, tiveram que pagar, ou aquelas que exploraram diretamente. E aqui o Barreiro é um caso, mas em Coimbra ou em Braga, não houve o governo parar de se dizer que o autocarro vai lá para não ser para onde ou não. É a Câmara que decide. E o problema é que nós temos aqui um equívoco, que é o governo a decidir coisas que são de Lisboa e do Porto. E como Lisboa e Porto hoje já não são cidades chamadas metropolitanas, o governo anda a decidir coisas que dizem respeito às áreas metropolitanas e quem lá mora e quem lá manda. E quanto a mim, este é que é o grande problema. Portanto, nós estamos aqui a discutir um equívoco. Não é que o governo não pode ter uma visão para a cidade de Lisboa nem para a área metropolitana de Lisboa. Só a área metropolitana que a tem que a ter. Eu estava a dar apoio à Câmara de Lisboa, na altura do PDM, portanto, quando era presidente do Dr. Sampaio. E, claramente, a Câmara de Lisboa opôs-se à proposta de rendimento que foi feita. Aquela desconexão, como foi feita na Rotunda e no Recio. A Câmara era contra aquilo. A Câmara defendia o eixo central, Castro Sodré, Marquês, Saldanha, e não, a solução foi encontrada, que foi partir o eixo central da cidade em dois. Mas, no entanto, o governo é que decidiu fazer assim. O governo é que decidiu fazer as estações como fizeram, não foi a Câmara. As estações, com o custo que elas tiveram, foi uma decisão do governo. E quanto a mim, o governo está aqui, isto foi tomando na dívida do governo. E, portanto, repare-se, as empresas nasceram como municipais, a Carlos era da Câmara, era da Câmara, não houve grandes problemas de financiamento. Eram equilibradas as empresas. Portanto, os problemas começam a partir daí. É quando o governo fica dono das empresas, quando as nacionalizou. E já agora, só como à parte, ainda há bocadinho falava ali com o Correio de Sampaio, é quando a cabeça começa a sair de Lisboa. Começa a ir para Odivelas, começa a ir para Margem Sul, começa a ir para o Torel, começa a ir para... É depois da nacionalização. Ou na altura, foi por isso que se nacionalizou, para tentar parar aquilo.
e travaram um processo, que eu ainda me lembro, que sou desse tempo, que já ia para aquela luz, já ia não sei para onde, a Carris ia por ali fora. Porquê? Porque na altura não havia bem um Estado de Direito, portanto as coisas iam andando à força, ao sabor das forças em presença dos movimentos que havia. E portanto isso levou a alguma desorganização na estrutura, alguma sobre a história do Porto é diferente. Mas aqui em Lisboa foi isto um pouco a história das saídas da Carris para fora de Lisboa, porque a Carris estava confinada a Lisboa, o contrato de concessão era na cidade de Lisboa, nos termos do RTA, que ele foi otorgado nos termos do RTA, e funcionou bem até essa altura. Portanto, isto começa a funcionar mal quando começa a haver um ministro que quer fazer uma flor com o metro, que é da cidade de Lisboa, e faz uma extensão para onde decidiu e gasta o dia que quiser na estação como se gastou. E isto é que foi o mal do metro, como terá sido o mal da Carris, como terá sido o mal das outras empresas. Quando se põe catamarãs numa travessia do Tejo para o Barreiro, por exemplo, em que outro tipo de solução de navio muito mais económico, com poucas perdas de tempo, de velocidade, tanto em relação aos tempos atuais, aos tempos que se praticam na altura, podia ter um quadro completamente diferente. Aliás, é curioso, se há empresa que pode ser privatizada no imediato é só Flusa, porque aquilo é rentável, aquilo está equilibrado. Se pensa na Trastez num pacote, uma tija transferir aquilo tudo, quem é que vai pagar isso? Ninguém. Eu não estou a ver. Tirando Cacilhas, mas Cacilhas é que vai pagar o resto. Devido que haja alguém que pegue naquele conjunto. Portanto, isto a ser feito assim, e aí eu acredito que houvesse impactos na competitividade, numa abordagem mais deste tipo, seria mais sensato, mas eu não vejo a abordagem ser feita assim. Portanto, aquilo que eu estou a ver criar-se em Lisboa é o operador interno de Lisboa. É o quê? O operador interno. Está-se a criar um operador que é o operador interno. Tem metro, tem autocarros e tem barcos. É o operador interno da cidade. E é esse o caminho que estamos a fazer. Portanto, eu não estou a ver que o caminho seja outro. É para lá que estamos a ser conduzidos. E, portanto, será o meu caminho. Tenho dúvidas e como dúvidas tenho, por exemplo, com os TMPs. O Governo de Madrid não disse nada ao TMP, não manda neles. Aquilo é uma empresa pública. De Barcelona. Mas não é de Madrid, não é do Governo. Aqui em Lisboa, não. Se calhar aqui não deixavam a Carris ou o Metro ir concorrer a um concurso de outro lado qualquer, porque o Governo é que manda e diz não vai. Como aconteceu, curiosamente, com a CP nos tempos da Argentina, para quem se lembra. A CP ganhou a concessão de uma linha na Argentina e foi o Governo que travou, na altura. Portanto, porquê? Mas aí tinha lógica. A CP era uma empresa do Estado Nacional, portanto o Governo mandou. Aqui não faz muito sentido. E a verdade é que quem manda nestas empresas é o Estado, é o Governo. Não faz sentido. Porque eu tenho o mesmo tipo de problemas em Coimbra, em Braga, nas Caldas, em toda a cidade tem transportes urbanos e tem-nas quase todas. Hoje a dimensão urbana cresceu nas cidades todas, nas cidades de média dimensão e nas pequena dimensão, cresceu tudo, tem tudo transportes urbanos. E o Governo não mete lá o telho, não tem nada a ver com aquilo, nem se mete. E ainda bem que se não havia dinheiro para pagar isto tudo. Portanto, as câmaras assumem o custo da atratividade que querem garantir para aqueles transportes. E bem, portanto, o que não está bem é nós aqui em Portugal, temos Lisboa e Porto, e que o Governo quer assumir e quer mandar, e quer não, e manda mesmo nisto. E então conduz as coisas contra o próprio território. E claro, a Câmara de Lisboa, a Câmara do Porto, é muito cómodo. Para aquela cima de 10 por metro, tem metro, quer é metro. O Governo paga. É mais metro. Claro, portanto isto é um jogo político concertado que levou a esta situação. E é um jogo político que tem de dizer na realidade, desde os anos 80. Que não haja nenhum equívoco. Obviamente que quem tem que mandar são as câmaras da área metropolitana. Mas para isso não precisa de municipalizar. Não, ninguém falou nisso. Nem sequer isso tem que ver com a nossa tradição. Não se falou nisso. Agora, que não pode ser o Governo, o Secretário de Estado ou o Ministro a mandar isto, não pode, tem que ser a área metropolitana. Aqui, Lisboa e Porto. Na minha perspectiva, e não é uma área metropolitana, é órgão do Governo, órgão do Estado, tal como ele existe, porque aquilo é nomeado pelo Governo, quem manda ali é o Governo, portanto, não faz sentido, porque estamos na mesma, quer dizer, e portanto, para mim, um dos grandes problemas é este, e aliás, tudo isto, repara, não é que há privatizações e concessão, onde é que se fala nisto? Eles vêm Porto, não há nada. Até os concursos que vão abrir, todos os anos abrem concursos para transportes públicos aí nas cidades secundárias, Vila Real, sei lá, tantas que abriram, e com soluções, e até com casos de sucesso, não se fala nisso. Não se fala nisso, porquê? Porque aquilo vai ao bolso do Governo, do Ministro das Finanças, então só se fala nestas pessoas que doem, e nós todos aceitamos esta discussão, pronto, está aqui o dinheiro, temos que... Pronto, e andamos todos a discutir isto, e não discutimos, quanto a mim, a verdadeira raiz do problema, que é este, é que isto devia ser gerido pela autoridade, pela área metropolitana de Lisboa e do Porto.
Já agora só tem uma parte, o Porto tem uma história diferente, que são a rede de trolley. Havia um serviço de transportes coletivos que era municipal e depois havia uma rede de trolleys, porque no Porto havia muita eletricidade, aquilo era barato, andavam-se para lá para o trolleys e depois ali passou-se os trolleys, autocarros e deu-se a concessão. Esta é a história da rede de